Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caio e hoje queria trazer um vídeo aqui pra vocês falando sobre como tá sendo o primeiro mês que eu tô aqui no YouTube, certo? Coisas que eu já aprendi, que eu comecei meio errado e aí eu quero trazer pra vocês pra gente ter esse panorama de uma pessoa que tá começando e que não é uma pessoa que tá começando com muita coisa, gente. Assim, não tenho muito view, eu não tenho muitos inscritos, mas eu agradeço todo mundo que tá aqui comigo já desde o início, né? Mas eu tô fazendo esse vídeo porque, geralmente, quando eu vejo esses vídeos sobre começar no YouTube, essa coisa toda, é sempre de uma galera que já tá muito grande, entendeu? Então, essa galera não fala, às vezes, de problemas que eu tive e que talvez você também possa ter. Então, vamos lá. Criando o canal. Gente, isso eu errei feio e eu quero falar com vocês sobre a melhor forma da gente criar um canal para começar a postar no YouTube. Por que eu acho que eu errei feio? Antes, eu não sabia que a gente poderia criar vários canais dentro de uma única conta no YouTube. Eu sempre criei meus canais aqui no YouTube, eu já tive alguns, criando contas novas. E eu criei essa conta nova pro Caio no Mundo, que na época nem era Caio no Mundo, era outro canal que eu tinha, que eu postava vídeo de receita, que eu postava vídeo de concurso, sobre várias coisas. Eu criei essa conta e começou a acontecer uma coisa que lá nos Estados Unidos, na gringa, né, em inglês a galera chama de Zero View Jail. O que é a Zero View Jail? É quando tu começa a postar vídeo no YouTube e os teus vídeos ficam presos em 0 views, gente. Não é como se, assim, tivesse 5, 6, não, é 0 views, assim, todos os seus vídeos pegam 0 visualizações. E aí começou a acontecer isso comigo, eu comecei a ficar muito preocupado, porque na minha cabeça não faria sentido ter 0 visualizações. Se tivesse uma que fosse, eu ainda ia ficar tranquilo. Mas tendo 0, eu começo a me perguntar, será se o YouTube tá entregando isso? Será se eu configurei alguma coisa errada? Será se tá dando algum problema no algoritmo e tal, e eu preciso mudar alguma coisa? Bem, eu me perguntei tanto isso, tanto, e pesquisei tanto, e eu acho que isso é uma dor de verdade pra quem tá começando, sabe? Mas eu acho que muita gente começa a falar coisas que não são necessariamente verdade. E aí, uma das razões eu ouvi falar, né, era porque o teu canal era em outra conta, e que seria mais interessante tu ter uma conta com vários canais, porque aí tu iria movimentar mais a conta e não sei o que lá e tal. A galera inventa cada argumento diferente pra falar sobre isso. Isso entrou tanto na minha mente, rapaziada, que eu decidi apagar o canal. Eu apaguei o canal, que já tinha assim uns 4 vídeos, alguns já tinham irritado um pouco mais. O vídeo sobre concurso que eu falei irritou bastante, porque eu fiz num time muito interessante. Então, depois de muito pesquisar em Reddit, em várias coisas assim, na internet, no próprio YouTube mesmo, eu optei por recomeçar esse canal. E eu não recomendo que as pessoas façam isso, porque, primeiro que eu não sei se o YouTube realmente pune fazer isso, né, criar um canal com uma nova conta, ou coisa do tipo. E eu não sei se isso resolve alguma coisa, porque assim, no Caio no Mundo, às vezes acontece uma Zero View Jail também, entendeu? Às vezes eu posto vídeo aqui que ninguém olha. Eu já pensei em muitas formas da gente ultrapassar um pouco mais essa Zero View Jail. Bem, pensar, né, como ter mais views e mais inscritos. E assim, isso é o que eu vou falar agora. Eu acho que a pessoa tem que sempre pensar como consumidor do YouTube. Gente, assim, eu acredito que se você tá aqui nesse vídeo, você é consumidor no YouTube, né? Eu, pelo menos, criei esse canal e já tinha criado outro, né? Porque eu gosto muito de YouTube, eu consumo muito YouTube, né? Mesmo que eu não veja, assim, vídeos e tal, mas eu escuto podcast, às vezes eu escuto o próprio vídeo durante o trabalho e tal. E, assim, eu sempre curti YouTube mesmo, eu sou um consumidor ávido de YouTube. Mas existe alguma coisa na nossa mente, que eu não sei dizer o que é, que faz a gente ser um pouco mais manso para nos criticar. Eu não sei se vocês sentem isso também. Eu acredito que toda vez que a gente faz um vídeo, a gente precisa se perguntar: será se eu assistiria esse vídeo? Será se esse vídeo tem algo a me adicionar? Será se eu me interesso nesse assunto desse vídeo? Pode parecer besteira, ou pode parecer meio óbvio, assim, ou pode parecer, pô, como assim? Eu vou fazer um vídeo que eu não veria? Mas, gente, isso aí eu acho que é a entrelinha, sabe? Eu acho que é no detalhe que a gente pega isso. Hoje em dia, a minha criação de conteúdo, ela vai muito do eu assistiria isso? Isso é um assunto que me interessa? Eu já tive 2 vídeos que foram mais irritados do que os outros. O último agora foi o vídeo da review do Nintendo Switch 2, que eu ainda acho que é uma boa ideia pelo timing, assim. Ainda é um videogame recente, da nova geração, poucas pessoas têm acesso. E esse conteúdo de guiar
compras, eu acho que é muito valoroso, assim, é muito interessante. E o outro vídeo que irritou mais foi o vídeo do concurso que eu fiz da Caixa Econômica Federal. Esse vídeo foi um time muito bom, gente, porque eu fiz o concurso, eu cheguei em casa e eu gravei minhas opiniões e o que eu achei da prova. Eu não fiz gabarito, eu não falei de nada desse tipo de coisa. Eu simplesmente abri a câmera e falei o que eu achei da prova que eu tinha feito. E deu uma irritada também. Então, como que eu analiso isso? Eu analiso da seguinte forma: se eu não estivesse criando esse conteúdo, muito provavelmente eu terminaria a prova, chegaria em casa e pesquisaria no YouTube sobre esse concurso, entendeu? Da mesma forma, eu comprei o meu Nintendo Switch 2. Antes de eu comprar o Nintendo Switch 2, eu fui no YouTube e pesquisei. Pesquisei assim, vale a pena comprar o Nintendo Switch 2? O que o Switch 2 tem que o PlayStation 5 não tem? Então, tudo isso são hábitos de consumo, né, de conteúdo que a gente, assim, não se atenta muito, mas que na hora da criação do conteúdo, a gente precisa pensar nisso. Mas, assim, eu também não sou muito da onda de falar que a gente deve ficar se inspirando tanto no conteúdo dos outros, porque hoje em dia eu acredito que o YouTube tá ficando meio chato, assim. Eu acho que todo vídeo meio que fala a mesma coisa, sabe? Então, se tu pegar do ramo de finanças, sei lá, todo vídeo vai falar que tu tem que diversificar, que agora a onda é dos ETFs. Se tu pegar a galera de finanças, a galera vai apontar pro mesmo caminho, tá entendendo? E aí, isso é porque fizeram um vídeo que deu certo, daí os outros vão e copiam e tal. Isso é um movimento natural, gente, da criação de conteúdo. Mas assim, eu acho que uma outra dica que eu tenho aqui pra dar enquanto iniciante nessa criação de conteúdo é se ater aos hábitos de consumo que tu mesmo tem, entende? O que eu ainda almejo, né, fazer no próximo mês, no Caio no Mundo. Gente, é o seguinte, eu preciso definir um nicho pra mim, certo? E pra mim, que sou iniciante, e você também deve sentir isso, e os youtubers maiores não falam tanto sobre isso, pelo menos eu não achei, que, cara, é muito difícil definir um nicho. Eu já entendi que nicho não é necessariamente uma coisa que tu vá falar, e isso me agrada mais. Porque, por exemplo, se eu falasse só de videogame, eu não ia conseguir. Porque minha vida não é só videogame, gente. Eu entendo que no momento que tu se define assim, eu vou fazer um canal de games, vira um trabalho e tu vai ter que buscar conteúdo daquilo ali, tu vai ter que estar sempre atualizado, né, das últimas notícias. Eu acredito mais nesse nicho formato porque, assim, atualmente, gente, eu tenho muitos interesses. Eu sou uma pessoa muito diversa, assim, e eu penso até em fazer com que isso seja meu conteúdo. E formar um público de pessoas que são interessadas em testar hobbies, que têm uma profissão, mas que são interessadas em estudar outras áreas. Porque, assim, eu faço arquitetura, mas, porra, eu também sou músico. Em 2024 eu aprendi a crochetar, que virou um hobby maravilhoso. Eu gosto de videogame também, entendeu? E eu não gostaria de me limitar a falar só de um tema. E tem referências aqui no YouTube que falam de vários temas, assim, né? Por exemplo, eu gosto muito do Edson Castro. E aí ele vê o canal dele como se fosse uma revista, né? Eu já vi ele falando isso e eu achei muito interessante. Então não é nem de definir o assunto ou o formato, mas definindo o teu público, né? O que essa pessoa gostaria de ver numa revista, por exemplo, né? Vamos pensar nesse público de pessoas que gostam de testar hobbies. Pô, o que essa pessoa gostaria de ver? Eu penso em trazer mais, nesse lance de nicho, falar mais sobre hobbies, porque eu acho que, de uma maneira geral, meio que engloba tudo que eu quero falar, assim, de uma maneira bem geral mesmo, assim. Um ensejo, né, um desejo para os próximos meses é ir pensando melhor nesse tipo de nicho. Eu defini para mim que os primeiros 50 vídeos desse canal vão ser testes. Tá? Eu já tentei fazer gameplay, não rolou, gente. Vídeo de cozinha também para mim. Eu amo cozinhar, mas para fazer vídeo também achei assim muito trabalho para pouca visualização. Nesse primeiro mês desse canal aqui do Caio no Mundo, eu já testei tanta coisa que já tem coisas que eu tô cortando, sabe? E eu defini pra mim que os primeiros 50 vídeos vai ser esse momento. A gente vai testar vários formatos, vamos testar várias coisas e depois eu vou ver o que eu atingi com isso. Comentem aí o que vocês acham. Comentem se vocês têm canal no YouTube, se vocês também estão começando nessa jornada igual a mim. Comentem suas maiores dificuldades, eu vou tentar ajudar, vamos tentar conversar sobre isso. Como eu disse, sou iniciante mesmo e eu fiz esse vídeo para tentar dar uma perspectiva de uma pessoa que realmente está começando e que ainda não tem público, ainda não tem view, ainda não tem nada, gente. Porque eu vejo, às vezes, os youtubers que falam sobre isso são pessoas que já estão em outro patamar. E tudo bem, sabe? Eu tô falando aqui da minha realidade e dos problemas que talvez você também esteja passando, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado para quem ficou até aqui.
e comentem, gente. A melhor parte do YouTube é ler comentário, é conversar nos comentários, não tem jeito, tá certo? Beijaço, gente.